Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Hoje estamos no dia 260. A nossa leitura é em Apocalipse 22, 1 Crônicas 23, Isaías 48 e Oséias capítulo 3. Apocalipse capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Capítulo 23. Já envelhecido de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor, e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo.
Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Isaías 48. Escute isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi, e elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas? Olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Por isso você não pode dizer, sim, eu as conhecia.
Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, e eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei. Sim, eu o chamei. Eu o trarei e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora, o soberano, o Senhor, me enviou com seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios, anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-no aos confins da terra. Digam, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles. Fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Oséias 3. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias.